por Deus te é mandado. Glória a Deus. Os irmãos conhecem bem esta palavra de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. Era um homem que orava com a sua casa. Irmãos, eu senti tanta presença de Deus hoje sozinha ali em casa. Meu bem foi para Vila Pouca. E eu fiquei lendo esta palavra. E eu tenho certeza absoluta que essa palavra, glória a Deus, tem uma direção certa nesta noite. A Bíblia diz que Cornélio, ele orava ao Senhor e ele temia a Deus com a sua casa. Glória a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O homem tem que temer a Deus para ser sábio. Glória a Jesus. Então, irmãos, Cornélio, era um homem e toda a sua casa era temente a Deus. Então, era um homem sábio, né? Eu creio assim, orava a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele dava esmola. E a esmola dele chegava diante de Deus. E eu, irmão, conheci muitos Cornélios com meu bem por este mundo. Conheci, né, não queria nem falar o nome, mas na Suíça nós conhecemos muitos Cornélios. Eu conheci pessoas que diziam assim: irmã, eu tenho compromisso de enviar tanto todo mês para a África. E por isso eu tenho certeza que Deus tem um bom lugar para mim. Eu conheci muitos que diziam isso. Eu dizia, olha, eu não devo a ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Eu sou uma pessoa tão boa. Então eu sei que tem um lugar bom para mim. Eu não sei se os irmãos já conheceram alguém aqui. Eu conheci dezenas de pessoas assim. E pessoas que tinham condição, né? Eu conheci um que era vizinho da irmã do meu bem ali na Suíça, que ele mandava muito dinheiro para a África. E ela achava aquilo até demais. Se ele manda muito dinheiro para a África, então com certeza ele tem um bom lugar. Cornélio, ele não só dava esmola, ele não só mandava dinheiro para a África. Vamos trazendo para o dia de hoje. Ele orava bastante, jejuava e dava esmola e temia Deus, mas não era salvo. Não tinha um lugar no céu. Ser salvo não é orar ou não é dar esmola. Ser salvo é aceitar Jesus, reconhecer o sacrifício dele como o único e suficiente salvador da minha e da tua alma. Aleluia. Confessar, aleluia, que ele morreu, derramou sangue, aleluia, pelas nossas vidas e é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Glória a Deus. Eu tenho uma vizinha ali na floricultura, ali onde eu moro, e eu estava falando do amor de Deus para ela. E ela disse assim: irmã Maria, Maria, para fazer parte da sua igreja, Maria, o que é que a gente tem que fazer? Qual é o conceito? Eu disse: nada. Aí ela dizia: mas todo crente tem que fazer alguma coisa. Eu disse: lembrei, você tem. Ela disse: o crente dá um grito bem alto no meio da igreja: eu aceito ele como meu salvador. Ela disse: me arrepiei todinha. Ela tem uma floricultura lá, minha vizinha Leandrange. Então ele só precisa isso, e é verdade. Se eu não me engano, vem na minha mente Mateus 10, 32 e 33. Bota aí, entendeu? Para a gente ler. Vou terminar agora, meu bem, dá para dar ligeiro. Glória a Deus. 10, 32 e 33. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. A Bíblia fala de um que aceitava ele escondidinho, para ninguém ver. Foi até de noite, quando tudo estava apagado, a luz apagada, escondido ver ele. Não, aqui é diferente. Você tem que confessar que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus intercedendo por nós. Aleluia, vai voltar para nos buscar e gritar no meio da igreja que aceita ele e que deixa todo o pecado diante do povo. Tem gente que nem lá no quarto escondido, isso é conversa. E lá debaixo da cama é conversa. Tem que ser no meio do povo, porque ele é tão bom,
nenhum o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Disse assim a Cornélio: Cornélio, vai lá e manda chamar Pedro. É porque não dá tempo para a gente falar. Manda chamar Pedro, porque ele vai vir. Aleluia. E ele vai te dizer o segredo do ir para o céu. Glória a Deus. E dar esmola não é o segredo. Dar esmola é a nossa obrigação de ser bom. Aleluia. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então a obrigação de ser bom é dar esmola, a gente tem que dar. Aleluia. Irmã Maria, jejuar tem que jejuar. E orar tem que orar muito. Mas para morar no céu, só reconhecendo o sacrifício dele, deixando a vida pecaminosa e sendo santo para habitar nas mansões celestiais. Aí ele disse: glória a Deus, manda chamar Pedro. Aí ele manda chamar Pedro, né? Quando ele manda chamar Pedro, o Espírito Santo já tinha dito: irmão, Deus faz tudo lindo. Esse negócio de o profeta disse que eu tenho que dar meu carro a ele. O profeta disse que eu tenho que fazer isso. Mentira, antes dele dizer, Jesus já me disse. Jesus usa profeta para confirmar o que ele já disse. Aí, irmãos, ele disse assim: vai, quando chegar lá, o Espírito Santo já tinha dito a Pedro: Pedro, vai chegar aqui os homens, vai com ele, não duvida, sou eu que estou te mandando. Pedro vai embora. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio diz: um anjo me falou deste homem, ele é um santo, né? Se ele não fosse crente, adorava qualquer coisa que se diz, né? Aí quando ele vê Pedro, ele não conhecia Cristo ainda. Quando a gente não conhece Jesus, a gente adora até o vento, né? Porque eu fui muitos anos de uma religião que adorava tudo. Eu beijava tanto, um dia eu ia para a igreja para ver uma imagem que era em um lugar do pé para dar um beijo, era tanta boca vermelha, tanta boca, e eu dizia: meu Deus, tem um lugar onde eu tenho uma boca que eu queria beijar também. Eu beijava a noite toda, vocês não têm ideia como eu era católica. Aí, irmãos, aí quando ele vai adorar, que ele dobra para adorar, que ali Pedro, levante-se. Levante-se, que o segredo é outro. Levante-se, que eu também sou homem igual a você. Aleluia. Só vou lhe ensinar a servir o que eu sirvo. Aleluia. Só vou lhe ensinar a adorar o que eu adoro. Você me adorando, você não tem lucro nenhum. Levante-se. Aí Cornélio levantou e ele começou. Glória a Deus. Pedro já estava maravilhado, porque ele achava que a salvação era só para judeu. E agora Deus fazendo uma coisa na vida do estrangeiro daquele. E a Bíblia diz que ele olha maravilhado, e ele diz assim: olha, Cornélio, chama os amigos e os parentes mais íntimos. Não tem, irmão, lugar melhor da vida do que você chamar as pessoas que você ama para ouvir a palavra de Deus. É a melhor convite que você pode fazer a um amigo. Tem gente que chama para o bar, para visitar, para passear, para ver a luz de Natal. Não chama de jeito nenhum para a casa de Deus. Mas a casa do Senhor é o melhor convite que você pode fazer para uma pessoa. Aí a Bíblia diz que ele chama os parentes mais íntimos, os amigos. E a Bíblia diz que eles se reúnem. Louvado é o nome do Senhor. E diz assim: Pedro, nós estamos todos juntos para ouvir de você o que Deus mandou. Porque um anjo apareceu para mim, Pedro, e me disse: manda chamar Pedro. Aleluia, porque ele vai te dizer o que tu tem que fazer, Cornélio, para ir para o céu. Ele queria dizer que nem esmola, nem oração, aleluia, não ia levá-lo para o céu não. Mas Pedro ia dizer a ele o que ele precisava para ir para o céu. Pedro se aproxima dele e começa a dizer: olha, Cornélio, eu sou testemunha
tem acepção de pessoas, mas todos que o aceitam como único e suficiente Salvador, Ele batiza, cura, transforma, prepara e leva para o céu. E que Deus abençoe. Oh, glória! Aleluias! Amém, meus irmãos. Vamos ouvir as crianças. É assim mesmo, viu? Glória a Deus. Interessante que Cornélio era piedoso, não só ele, não só os seus parentes, mas até os funcionários, os soldados que eram da corte romana, né? Cornélio era um centurião da corte romana, até os soldados da casa dele era crente também. Eram todos piedosos, né? A Bíblia diz que ele enviou soldados piedosos para chamar Pedro. Glória a Jesus. Então nossa casa, né, é o que nós somos. Muito bem. Glória a Deus. Lírio dos vales, sal da igreja, qual pode ser fim? Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, pequenininho, Sou eu. pequenininho, Sou eu. mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Oh, glória a Deus. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, Deus. Amém. Glória a Deus. Esse louvor está falando comigo. Você pode ser pequenininho, mas ele é grandão assim, né? Meu Deus é grandão assim. Glória a Deus. As adoradoras do Rei, glória a Jesus, incompletas, mas louva ao Senhor, né? Logo após as adoradoras, a banda canta. Aleluia, glória a Deus. Eita glória. Pare, mano.
Adoradores do Rei, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu já te vi, sei como estás. A palavra no mundo que eu falei acontecerá. E porque entristece o teu coração, se a vitória é certa, passe o vento de chuva, mas chega o verão. Quando Abraão falou na praia, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os religiosos entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vencido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Gabriel foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava andando, o sol parou. Quando Israel se bateu, eu ouvi. Glória a Eu não fui. Filho nunca morreu. Eu não fui. Eu não fui. Eu não conto, não. Choras assim, olha para mim, eu não quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão falou na praia, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os religiosos entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vencido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Gabriel foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se bateu, eu ouvi. Eu não fui. Filho nunca morreu. Você tem que vir pra cá. Essa lá tá parando. Tá parando aí. Glória a Deus. A banda. Olha, é o frio.
Meus irmãos, convido a todos de pé. Vamos orar pelos santos dízimos e as santas ofertas que mantém a obra de Deus nesta localidade. Em glória a Jesus. A irmã Sarinha vai louvar a Deus. Glória a Jesus. Manda após a oração. Glória a Jesus. Meu Deus. Oremos, querido Deus e eterno Pai, na Tua presença mais uma vez nós estamos. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que já ouvimos nesta noite, aqui os louvores entoados, as palavras aqui proferidas, meu Senhor. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu. Eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu. Eu não quero mais fugir. Agradecer a oportunidade na mente de Jesus. Vamos ouvir o presbítero Daniel trazer a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 17, os versículos do 24 até o 27. Mateus, capítulo 17, do 24 ao 27. Todos quantos acharam, digam amém. Amém. Então diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17, versículo 24 até o 27. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios?
Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tudo que era relacionado com a vida anterior que ele tinha, ao que ele tinha conhecimento de causa, não sabemos. Mas nós vemos aqui, nessa história, né, falando um pouco com os irmãos sobre o que aconteceu aqui, a gente vê que eles estavam chegando em Cafarnaum, né? Chegando em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, né, os cobradores. E eles cobravam a didracma, né? E eles perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? Aqui é a primeira parte, então, que a gente vai ver. Aqui a gente vai ver o Senhor como um soberano e aquele que traz a providência. Aleluia. Mas não só como ele é soberano que traz a providência, mas na sua vida física, humana, ele, além de ser soberano, ao mesmo tempo que ele é soberano, ele se submete. Ele mostra a sua humildade. E daí nós temos essa situação aqui que eles estão cobrando o imposto, que era, segundo a maioria dos comentaristas, tem a ideia que ele é um imposto do templo, né, que foi estabelecido em Êxodo, no capítulo 30, dos versículos 11 ao 16, que era um imposto ali que lá no Antigo Testamento lá era chamado de um meio ciclo, né, que era pago por expiação da vida. Então, havia-se então de ser pago esse imposto, cada um pagaria como expiação por si mesmo, e este imposto então seria dado para os também ajudar no sustento ali naquele momento da tenda da congregação, do tabernáculo que havia no deserto, e depois daí prosseguindo adiante, quando se levanta o templo de Salomão, passa-se a ser também cobrado para que fosse dado ao templo de Salomão, para o templo de Salomão fazer parte do sustento, do culto dos sacerdotes, daqueles que trabalhavam com o culto a Deus. Então, era algo que tinha essa visão dupla, né, de ser algo em resgate da vida, né, como se estivesse pagando, né, algo reconhecendo seus pecados, e aquilo seria uma expiação, parte da expiação do pecado, e também era algo para sustentar isso, né, no templo. E então, isso era cobrado, né, no mês de Adar, que fica ali entre fevereiro e março, né, como o nosso calendário ele é solar e o calendário do judeu era lunar, né? Eles tinham diferença da maneira que a gente conta o tempo, né? Então os meses não batem um com o outro totalmente, né? Mas, então, eles tinham ali no mês de Adar, chegava um determinado dia, né? Não vou entrar em dias exatos, né? Mas funcionava da seguinte maneira: nos distritos que tinham na volta, chegava um tempo antes do dia da cobrança, de chegar ao final da cobrança, né? Ali, então, começavam os cobradores irem pelos distritos e botar suas mesas cambistas. Eles colocavam e iam indo nos distritos à volta e iam começando a cobrar, né? E por último, então, eles chegavam, quando era para finalizar, era feito daí, lá em Jerusalém, no templo, né? Em frente ao templo, daí era feita essa cobrança, né? E todo hebreu ali de maior de 20 anos de idade, ele tinha que pagar esse preço, né? Essa didátima, né? Que era esse preço a ser pago pela vida, e esse preço a ser pago para o sustento do templo. Então, havia esse imposto que era para o templo. E chegou um momento, então, que o evangelista nos mostra que eles começaram a cobrar ali em Cafarnaum, né? E questionam Pedro, né? E daí a gente vê aqui o primeiro questionamento: o vosso mestre não paga de dracma? É o primeiro questionamento que a gente vê que é feito. A primeira parte da mensagem é essa, que eles questionam Pedro. Eles querem saber: ó, vocês têm um mestre, vocês andam aí com esse homem para lá e para cá, mas ele paga o imposto, ele paga a didracma, né? Então, eles trazem a pergunta que talvez parecesse difícil, né? Ou talvez fosse uma armadilha, ou eles queriam o dinheiro, era isso que eles queriam, né?
Então, eles questionam Pedro sobre alguma coisa do seu comportamento e do seu mestre. E na nossa vida, hoje em dia também não é diferente, né? No nosso portar, no nosso agir, no nosso caminhar, como a gente faz, qual é que é o nosso proceder. Aqueles que estão do lado de fora, eles estão curiosos, eles querem saber, eles estão cuidando, eles estão vendo o meu portar, eles estão vendo o seu portar, o levantar, o sentar, o deitar. Aqui, como é que eu vou para a escola, como é que eu vou para o trabalho, como é que eu me porto na minha família, como é que eu me porto na rua. Tudo isso, aqueles que estão de fora, que ainda não conhecem o Mestre, estão questionando. E quando nós somos chamados a um questionamento sobre alguma pergunta, nós devemos estar preparados para responder com mansidão. Então Cristo já aqui nessa palavra já nos chama a isso, né? Já nos traz o Evangelho, já nos traz a reflexão de estarmos preparados para responder a quem nos questiona. E Pedro então ele vai ser aqui muito positivo, né? Ele diz que sim. Se era porque ele já viu, não me parece ser o caso do texto aqui, se era porque ele já viu Jesus pagar, ou se era porque ele se sentiu meio pressionado, né? Ficou ali, quem sabe, meio com medo. Não, sim, a gente paga. Eu não sei por que ele foi tão incisivo, tão claro naquele momento, e ele disse sim, mas ele deu uma resposta àqueles que o questionavam, e nós temos que ter a resposta para aqueles que questionam sobre as coisas. Não uma resposta baseada no medo, não baseada na nossa ignorância, mas no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Daquilo que nós conhecemos dele, daquilo que nós vivemos com ele. Por isso, se nós não temos, então, a comunhão com ele, se nós não vivemos em obediência a ele, na presença dele, nós não temos realmente o que responder. A nossa resposta é uma resposta que nós vamos imaginar na hora, vamos jogar ao vento, e quem sabe até aquela resposta não vai satisfazer. Mas a gente vê que houve esse questionamento, mas então, ele está voltando ali, Pedro volta, né? De quem cobra o Jesus fala com ele. Disse ele sim, respondeu. Mas ele está entrando em casa, ele volta em casa. E diz que Jesus se antecipou. Quer dizer, pensando como é que ele ia falar para Jesus aquilo. Como é que... Ô mestre, estão cobrando a gente. Como é que a gente faz? Né? E se Jesus vai depois mandar agir da maneira que eles agiram para conseguir o pagamento, quer dizer que eles não tinham o pagamento. E Pedro, pelo jeito, sabia disso. Né? Pedro provavelmente sabia. Né? Ele respondeu ali na emoção, respondeu no momento. Mas eles não tinham como pagar. Né? Mas ele foi lá, ele foi na coragem, né? Quem sabe na precipitação, porque Pedro, nós vemos na Escritura Sagrada também esse lado de Pedro. Pedro, ele era alguém empolgado, precipitado, né? Avoado, né? Ele ia e ele agia, depois ele pensava. Né? Assim era o Pedro, né? Antes de se converter. E às vezes, até depois de se converter, às vezes ele quer dar uma deslizada de novo. Então a gente vê a personalidade de Pedro. Né? E isso pode causar muito problema. A gente vê que Pedro tem problema por causa dessa impetuosidade. Já em outros momentos, Pedro teve a bênção por causa dessa impetuosidade. Né? Quando o Espírito Santo revela, o Espírito Santo revelou para ele, quando Jesus questiona quem que os homens dizem que é, mas e vocês? O que dizem? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi pela revelação do Espírito Santo. Mas ele falou, ele abriu a boca. Né? Então ali ele foi abençoado. Na hora de ir e caminhar sobre as águas, né, o encontro de Jesus, ele foi o único que foi. Né? Ele teve impetuosidade, ele teve uma experiência, afundou, levantou, foi puxado, mas ele foi o único que teve a experiência. Mas tudo isso nessa característica de Pedro, de ser alguém ali que era impulsivo. Né? E ele impulsivamente responde que sim. Mas então ele chega, ele sabe que não tem. Né? E quantas vezes nós estamos em situações na vida aí, que nós sabemos que nós não temos condições. Que nós sabemos que, dados os nossos recursos, nós não temos os nossos recursos, nós não temos uma esperança. Dados os nossos recursos, nós não temos uma maneira de ter o livramento por si próprio.
Mas Jesus então demonstra aqui, começa a se demonstrar como um Jesus que é soberano, tanto na ação quanto na fala que ele diz. Porque ele se antecipa a Pedro. Ele já começa a demonstrar ali a sua onisciência. Embora ele seja aquele que assumiu a forma de servo, que se esvaziou, sofreu, e ainda ele foi até a morte de cruz, embora o verbo tenha se tornado carne, e ele não faça o uso indiscriminado dos seus atributos divinos, mas ele continua sendo Deus. Ele é homem, limitado, ali está em fraqueza humana, tem cansaço, tem fome, tem sede, mas aquele é um homem que é Deus. E ele conhece todas as coisas. E daí nós vemos então que ele se antecipa, porque ele já sabia qual que era o problema. E eu não sei qual que é o teu problema, mas Jesus sabe qual que é o teu problema. Jesus, tu já está pensando em orar, mas ele já sabia antes de vir a tua boca. Ele já conhecia o que havia, qual que é essa palavra, qual que é a sua oração, qual que é a tua necessidade. Quem sabe às vezes parece que determinada situação que nos cerca, que faz pensar que Jesus não está sabendo, Jesus não está conhecendo, mas Jesus sabe qual que é o teu problema. E ele se importa. E é o que ele mostra aqui. Mas ele faz um questionamento para Pedro. Ele sabia, mas então ele vai conversar com Pedro. O que te parece, Simão? Ou dos alheios? Pedro responde. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Então Jesus diz, logo estão livres os filhos. Aqui Jesus mostra a sua sabedoria e a liberdade que ele e os seus servos teriam. E nós vemos uma coisa, o imposto era o imposto do templo, né? O imposto era o imposto da casa do Pai. E daí nós temos Jesus, do qual é dito, né, lá em Malaquias, chegará o momento que virá o Senhor ao seu templo, né? O anjo do concerto, o Senhor a quem vós buscais, né? Por isso que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira casa, porque na primeira casa, o primeiro templo, que teve aquela glória, teve aquela manifestação com fumaça, aquela coisa estrondosa, e foi algo que quem viu achou magnífico, e foi algo magnífico mesmo. Mas o segundo templo, que foi ali levantado, de princípio menorzinho, com menos pompa, menos glória terrena, e mesmo a glória de Deus parecia que não se manifestou da mesma maneira, mas aquela casa, aquela glória dela é maior. Porque carne e osso, e visitou aquele templo. Aquele filho do Pai estava lá, aquele próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele sem que nada teria sido feito se não fosse por meio dele. Aquele que tem as estrelas contadas, aquele que sabe todas as coisas, ele foi em carne até aquele templo. Então aquele templo era do Pai e o templo é dele. E daí então, como é que o dono do templo vai ser cobrado? Ele é o dono. O templo é dele. Quem foi levantado para ele. É do Pai. É do meu Pai. Tudo que é do Pai é dele. Ele é o Senhor do templo. Ele está acima de tudo. Ele é aquele que é exaltado. Ele é aquele que criou todas as coisas e que ordenou como seria feito, como é que era todo o ritual do templo. Ele mesmo havia dado. Esse mesmo imposto que foi mandado, que foi por inspiração de Deus, foi ele mesmo que havia ordenado que fosse feito. Então agora ele está sendo cobrado. Então Jesus pode dizer, de certa maneira, Jesus está dizendo, Pedro, eu não preciso, porque eu sou o dono. Fui eu que mandei fazer esse templo. Fui eu que dei a lei. Eu não preciso, eu não sou sujeito a isso, pela minha própria natureza. Eu estou acima de tudo isso, eu sou soberano. Eu sou o Messias, o rei esperado, que tem que ser coroado, e que está acima de todas as coisas.
E vocês são meus seguidores. Vocês também são filhos. Então vocês não têm que ser cobrados também. Então Jesus não precisa pagar aquele imposto. Mas Jesus, ele é o soberano, que ele vem, e quando ele vem à terra, a gente chama isso que são atos da humilhação de Cristo. Cristo, quando ele vem nesta terra, uma mente que, pelo menos enquanto aqui na terra, que tinha limitações. De maneira que em Cristo a gente tem um paradoxo. Tu tem aquele indivíduo, aquela pessoa, porque Jesus é uma pessoa só, não tem dois Jesuses, tem um só. Aquela pessoa, ela é limitada no seu conhecimento. Por exemplo, ele diz que o dia e a hora da sua vinda, nem ele, nem os anjos, nem ele sabe, só o Pai. Naquele momento, na limitação da sua carne. Só que ele, então, ele é, ao mesmo tempo, só que ele não tem como perder seus atributos. Ele é, ao mesmo tempo, limitado no seu conhecimento, ele cresce em conhecimento e em estatura, e ao mesmo tempo ele é onisciente. Ele é uma coisa numa natureza e outra na outra. E a mesma pessoa. Paulo fala que ele vê ele teve a nossa natureza igual, exceto pelo pecado. E ele então estava ali limitado, estava esvaziado. Mas ele era Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele se humilha, ele não tem problema de se humilhar. Ele não tem problema de se abaixar para que nós possamos ser levantados. Ele não tem problema dele se fazer pobre para nos enriquecer pela sua morte na cruz do Calvário. Porque era necessário que ele se humilhasse, que trabalhássemos a vida toda, ainda que tentássemos fazer boa obra por vida toda e Deus estendesse nossa vida pelos milênios. Nós não pagaríamos a dívida, mas ele podia pagar e ele quis pagar. E por isso ele se humilha. Aleluia. Da sua humilhação, esse soberano então resolve se sujeitar à lei que é aplicada aos homens. Ele fala então para que não escandalizemos, daí ele vai dar uma maneira de pagar o imposto, para que não haja escândalo. E a gente vê aqui Jesus se mostrando soberano, mas ao mesmo tempo se mostrando submisso, nos dando exemplo, porque tantos de nós, muitas vezes, uma coisa legal que a gente faz, uma coisa boa, a gente já se acha que está com tudo, acha que nós podemos, achamos que nós estamos já num patamar elevado, ali o peito já incha, já acha agora eu sou alguém, agora eu posso, agora eu tenho, agora eu faço, mas o Filho de Deus, aquele que podia todas as coisas, ele dá o exemplo, ele se humilhando, ele se submetendo, mostrando que não há lugar para ninguém querer honra, não há lugar para ninguém querer ter glória. Não, todos nós, o nosso mestre que merecia, que era digno da honra, da glória, do louvor, nós viemos e sabemos que nós não somos maior que o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus demonstra humildade, ele demonstra um princípio também, porque a gente vê lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda a autoridade, ela é estabelecida por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Então, Jesus, como ser humano, ele ali se sujeita, ainda que ele fosse superior, ainda que ele fosse soberano, nos mostrando que nós, como cristãos, nós que queremos servir a Deus, temos que ser um povo obediente, um povo que não se rebela, um povo que não faz caráter. Mas além dessa submissão, ele mostra o amor que nós devemos ter. Porque talvez se ele simplesmente dissesse, olha, eu não vou pagar o templo, eu não tenho que pagar nada, aquilo ia causar um escândalo. Quem estava vendo de fora ali não ia entender nada. E ele mesmo, versículos depois, tu pula lá para o capítulo 18, versículo 6, ele diz, mas qualquer um que escandalizaram desses pequeninos que creem em mim, melhores fora que se pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então ele demonstra que trazer escândalo era algo terrível, porque demonstrava falta de amor,
porque pelo escândalo outros poderiam se perder. E então Jesus, ainda que tivesse o direito, por amor aos outros, ele se submete para não provocar o escândalo. E da mesma maneira nós, hoje também, devemos fazer o mesmo. Nós não devemos abusar da nossa liberdade para trazer o escândalo, mas se nós precisarmos nos limitar à nossa liberdade por amor do nosso irmão, nós o fazemos, porque Jesus mesmo deu aqui o exemplo, porque ele se demonstra como soberano, que se humilha e que se importa com os outros, ele não se importa só consigo mesmo. Na providência desse soberano, como ele trabalha. E daí nós vamos ver o tipo das loucuras da fé, né? As coisas que não fazem sentido para o homem natural. Ele diz, tá, vamos pagar esse imposto, tá? Sabe Jesus, vamos então. Agora tá, vamos aí, vamos coletar uma oferta aí, pessoal, vamos fazer uma pregação, coleta uma oferta, vamos falar aí com os teus patrocinadores aí, alguns, né, da fé aí, tem umas mulheres às vezes trabalham, né, que dão os valores aqui, sabe, né, tinha umas pessoas que apoiavam o ministério de Jesus em alguns momentos, né, vamos aqui e pega o peixe, e no peixe que tiver lá, tu abre a boca dele e lá vai ter um estátua, pega essa moeda e paga o meu e o teu. Aleluia. Aleluia. A forma que ele traz é a forma que ninguém pensaria. Ele surpreende e mostra que ele trabalha não na nossa perspectiva de lógica, de facilidade, de como as coisas deviam ocorrer. Mas ele nos surpreende, trazendo uma maneira de agir que não é previsível aos homens. Aleluia. Uma maneira de agir que só ele pode trazer. Glória a Deus. Mas eu vejo que aqui é interessante que tantos milagres já tinham visto, tantos milagres foram operados na Bíblia por Jesus. O próprio Pedro já havia visto, após ele estar uma noite toda tentando pescar, e ele, o pescador ali experiente, e ele fica a noite toda lançando a rede e nada, vai para tudo quanto é lado, e nada. E então ele encontra Jesus. Aleluia. E fala, mestre, eu estou aqui, eu não consigo pescar nada. Volta para o mar e atira a rede. Aleluia. Tira para aquele lado lá. E Pedro podia dizer, tá, mas eu já tirei para lá. Um monte de vez. Ele disse, mas não, pela noite toda eu tenho tentado pescar, lançado a rede, eu não consegui nada. Mas debaixo da tua palavra, sobre essa tua palavra, eu lançarei as minhas redes. E nós não temos como ter vitória se nós não lançarmos a nossa rede segundo a palavra dele. Não temos a nossa ação segundo a palavra dele, para que ele providencie. E então os peixes vieram ali, tanto que quase o barco veio a pique. Aleluia. Ele já tinha visto uma providência. Santo Deus. Mas quem sabe alguém mais cético? Aleluia. Peixe, achar vários peixes por aí é muito improvável. Mas talvez vai, que ali com uma coincidência, com um pouquinho de sorte, dava ali. Né? Mas aqui ele mostra a onisciência dele, a providência dele em outro nível. Porque tu tem ali aquele lago inteiro, cheio de água, cheio de peixe. E ele tem que lançar o anzol sem saber para onde está lançando. Ele não tem, Jesus não falou, vai em tal ponto, em tal horário, e acha um peixe assim ou assado. Não, joga e o primeiro peixe que tu pegar ali, tu abre a boca dele. Aleluia. Então ele vai contra toda a probabilidade. Como é que Jesus sabia que quando ele fosse no exato momento que ele ia estar passando aquele peixe que tinha, sabe-se lá por quê, engolindo uma moeda e seria pego? Aleluia. Glória. Mostrando que ele é onisciente. Ele sabia exatamente o horário, ele já sabia exatamente o momento que o peixe estava lá, e ele agiu de uma maneira que, se nós pensarmos, por exemplo, um milagre, como a multiplicação, que é impossível, mesmo que tu manipule toda a probabilidade, de pegar 5 pães, 2 peixinhos e tu conseguir alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. É impossível. Mas, embora acertar o momento certo de pegar o peixe e de estar com a moeda,
seja impossível, mas haver um peixe que engula uma moeda é difícil, é improvável, mas é possível que um peixe engula uma moeda. O que isso nos demonstra? Que a providência de Deus age em vários âmbitos. Age num âmbito sobrenatural tal que é impossível de ser feito de qualquer maneira. Coloque ali, não tem como acontecer de maneira nenhuma. Aleluia. Mas Deus vai e faz o milagre. Glória a Deus. Mas Deus não quer trabalhar só dessa maneira. Deus trabalha com sua providência em várias sequências de eventos e das coisas naturais que ocorrem. Ele põe a mão dele e ele faz com que aquilo seja algo que venha contribuir para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu decreto. Então, às vezes, quem sabe acontece uma coisa na tua vida, tu tá orando, e então a providência que tu recebe tem várias coincidências ali. E daí quem sabe o cético olha, não, mas isso aí foi sorte, isso aí foi coincidência, isso dá para acontecer. Mas quando conhecemos a Cristo, nós vemos a providência dele, ele age no sobrenatural, ele age nas ações naturais do mundo, tudo ele está agindo para o bem dos seus servos. Eu dou aqui alguns exemplos bíblicos. Nós vamos ver aqui também no Antigo Testamento. Certa feita o povo de Deus precisou de um livramento. Estava sendo perseguido por um exército egípcio. E tinha o Mar Vermelho na frente e cadeias de montanha na volta. Qual é que foi ali, então, a providência de Deus para aquele povo? O povo passou em terra seca. Aleluia. Humanamente não há nenhum jeito, embora alguns tentem dizer, teve vento, estava rasinho, daí os egípcios se afogaram no rasinho, não sei como, né? Não há como o Mar Vermelho se abrir. Mas em compensação, nós vemos uma história, como por exemplo a de José. José é vendido por seus irmãos. José vai lá para a casa de Potifar. É acusado pela esposa de Potifar. Vai para a prisão. E daí, estando na prisão, interpretando sonhos ali, ele tem a oportunidade de chegar à presença do faraó. Tirando a parte da revelação do sonho, a gente pode pensar que tudo isso aqui é coisas que ocorrem. É possível alguém ser vendido como escravo? É possível alguém ser acusado falsamente? É possível ir para a cadeia? Tudo situações que pareciam situações que estavam ocorrendo simplesmente de justiça sobre a vida de José. Mas chega então lá no final, quando José confronta os seus irmãos, ele diz que ele não tinha ressentimentos com ele, que o motivo que ele foi lá, levado até o Egito, que o Senhor levou ele, foi para a salvação do seu povo, foi para a providência, foi para fazer algo por eles. Então toda a ação que houve ali, que a princípio era maldade humana, Deus utilizou como providência, porque Deus pode tomar tudo nas suas mãos para providenciar os teus servos, para te trazer a tua solução, para te dar aquilo que tu precisa. E o Senhor é aquele Senhor que supre as necessidades. Aleluia. A gente vê aqui, eu gostaria de compartilhar aqui um exemplo, né, também, duas situações parecidas assim. Um seria da minha esposa Jacqueline, né, que, como os irmãos bem sabem, né, alguns anos atrás, há mais de 10 anos, ela teve um câncer de tireoide. Né, toda a tireoide estava tomada de câncer, né, e ela teve que tirar toda a tireoide, graças a Deus, né, está viva, né, tem alguns outros problemas, mas está viva a tireoide em si, né, o câncer já não incomoda mais, né. Então, mas a gente vê a situação. Começa que ela é uma pessoa que gostava de ir no médico. Sempre foi assim. Qualquer coisinha no médico, é o extremo oposto de mim. Né? Eu só vou no médico se eu estiver muito mal ou se algo de alguma maneira me atrapalhar de trabalhar. Daí, devido a estar atrapalhando de trabalhar, daí eu tenho que ir no médico para ter uma comprovação que eu estou atrapalhado de trabalhar. Né? Mas se eu tiver a mesma doença de férias, eu fico com pau de cama em casa. Assim, né? Porque eu não tenho que comprovar para ninguém, então, né? Ficamos assim e espero passar. Né? Oro e espero passar. Né? Tomo o remédio que posso tomar e assim vai. Ela conseguiu um emprego, que ela trabalhou alguns anos, né, como atendente de telemarketing. E havia ali, a gente vê, coisas comuns do dia a dia. Tinha um convênio médico. Tendo aquele convênio médico, como não era aquele negócio de participação ainda, tu podia ir à vontade, consultar. Então, qualquer gripe, resfriado, dorzinha de cabeça, tá no médico. Né? Mas então,
Um dia ela teve um engasgo. Se engasgou, se sentiu mal, reclamou e disse, não, mas sabe, às vezes a gente se engasga, é normal, né? E daí teve o segundo. E daí ela teve o terceiro que foi muito forte. Muito forte. E então ela foi, como ela tinha esse negócio de ir pro médico, qualquer coisa, foi lá no médico e foi numa coisa normal, né? E daí estão examinando, já estão quase liberando ela, quando vê eles tocam aqui na região e sentem algo. Daí, não, peraí. E daí, não, vamos pedir o exame. Daí pede o exame, ocorre tudo, que Deus abençoe, ela consegue a fazer a cirurgia, Deus usa os médicos, o câncer não tem incomodado mais, né? E creio em Jesus que vai permanecer dessa maneira e vai sumir até os desfiles que tem. Mas tudo isso Deus providenciou, mas providenciou. Como? Com ela trabalhando, conseguindo aquele convênio, com o médico, por causa de um engasgo, resolvendo apalpar, porque ele não ia fazer, foi de última hora que ele fez isso, na médica naquele momento, e tudo foi Deus encaminhando. Só que o mais interessante, depois que ela fez o exame, ela nunca mais se engasgou. E daí, quando eu estava conversando com o cirurgião, eu perguntei para o cirurgião, olha, por acaso os engasgos têm alguma coisa a ver com câncer? Não. O médico não ia procurar nada. E procurou porque ela se engasgou pela providência de Deus. Um monte de coisa, quem sabe lá, um monte de coincidência. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós damos glória a Deus porque Ele trabalha com a sua providência. Então Deus, Ele age em cada coisa, né? Esse tempo eu tive aí uma situação que Deus me abençoou também. Eu tenho um iPhone que eu não sei o número porque estou totalmente desligado disso. Não dou importância nenhuma para a marca do celular, né? Mas eu tenho que a empresa me deu, né? E daí ficou melhor, porque eu tenho algumas coisas que eu preciso da empresa que é melhor estar separado dos telefones, né? Eu fico espaço liberado nele e uso só para isso. E daí, Deus o caso que eu fui, eu já que o Paulo fomos para o Porto, né? Daí passamos uma noite lá, né? Porque acabou ficando tarde, né? Daí fiquei uma noite lá e não sei onde, em qual momento, né? Eu perdi o telefone. Perdi. E fora seu telefone que eu não vou comprar de novo, né? Porque até ele é comprável, mas eu não pagaria o preço, porque como falei, para mim não importa, né? Mas o pior era que eu teria que estar aí, eu teria que ir para a empresa, já tenho dificuldade de ir até os dias que eu preciso ir presencial, porque eu tenho que cuidar da Jaque. E daí eu teria que dar um jeito de ir na empresa para reconfigurar todo o meu celular, que é o meu pessoal, para ter as coisas que eu preciso, né? E isso às vezes leva dias e eu tenho um monte de trabalho que estava assim, em cima da hora para entregar antes de entrar de férias, né? E eu estava orando assim, me dá a solução, né? Mas não fazia ideia onde que foi. E eu só dei conta um dia depois, que foi quando eu fui ver, vou configurar um negócio no meu computador de trabalho. Eu, cadê? Daí eu descobri que eu tinha perdido o iPhone. Deu segunda-feira, eu tive que ir na empresa, configurar o meu celular, que não tem espaço para nada, eu tenho que ver o que tirar. Daí, quando vê, a Jaque me mandou, olha, tem um homem aqui que me ligou. Ai, glória a Deus. E ele disse, eu tô com o celular do teu marido. Isso que eu... Tá, não falou quem era? Liga a uma, que a uma eu posso atender. E eu, tá, mas que homem que é esse? Né? Como é que ele sabe o telefone da Jaque? Eita, Jesus, maravilhoso. E nisso também, ali ao mesmo tempo que eu dava glória a Deus, eu ficava meio ressabiado. Eu vou ver alguém que não se prontificou a dar seu nome, eu não sei de onde vem, né? E daí até o momento eu ia lá, eu marquei com ele na frente do Continente, ali que tem no campo 24 de agosto, lá no Porto, que é quase ao lado do meu trabalho. Né? Marquei num lugar que fosse bem, bastante gente, visível. Né? Mas nisso daí, todo lado que eu via alguém conversando uma coisa, puxando uma coisa pro outro, ficava desconfiado. Tem alguma coisa aí. Né? Até que não, pegou, passou. Eu sou um péssimo fisionomista, eu não lembro do rosto das pessoas. Não guardo o nome, não guardo o rosto. Quando vê, ele fala, não, tô passando aí. Daí parou, me entregou o telefone, daí eu perguntei, tá, mas foi que você... Não, vocês vieram no Uber comigo. Daí eu, tá, mas eu... Tá, foi com o Uber, tá. Eu acho que eu conheço a cara dele, né? Mas, uma coisa...
Todas as viagens de Uber ou de Bolt que a gente fez dentro do porto, foi tudo pela minha conta. Eu não faço a mínima ideia como é que ele conseguiu o telefone da Jaque. Não tenho ideia, não tive tempo de perguntar, né? Quis o recompensar, né? Com um pouquinho, né? Ali com um valor pequeno, né? Porque o que eu ia perder se eu tivesse comprado outro telefone, né? Providenciou coisas que são possíveis, mas que nós que conhecemos o Senhor vemos a providência e a mão de Deus. Porque Deus age da maneira e no momento que a gente não espera, porque a gente não espera, pelo meio totalmente diferente daquilo que eu poderia pensar. E quem sabe você está numa situação hoje que você não sabe a solução, não sabe a saída. Ele tem a providência, Ele tem a maneira de compensar, Ele tem a maneira de atender tuas necessidades em glória em Cristo Jesus, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas eu não imponho para Ele, eu não mando nele, Ele faz do jeito dele e eu tenho que esperar e aguardar e crer nele. Ele nos chama a crer, Ele nos chama a confiar, porque Ele providencia. Nós concluindo. Esse Cristo, não há nada que Ele não possa fazer por nós. Não há algo que Ele não se importe na nossa vida. Quem sabe, é uma coisa tão pequena, mas Ele se importa. Ele se importa. E nós vemos na vida deste Cristo, na terra, alguém que amava os outros, amava o ser humano, alguém que se sujeitava, que se precisasse se humilhava, e nos traz o exemplo também de ter a atitude de servo. Então nós ficamos aqui com essa exortação, aprendemos a nos humilhar, servir e crer naquele que tem debaixo das mãos dele todo o poder, aquele que não está com a mão encolhida para que não possa salvar, aquele que ele pode suprir em glória todas as nossas necessidades, e nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Esta é a palavra que eu tinha para deixar nesta noite. E agradeço, que o Senhor Jesus abençoe. Glória a Jesus. Nada, irmãos, é por acaso. Nada é por coincidência. É Deus na minha vida e na sua vida. Fique de pé. Glória a Jesus. Pedro não saiu desesperado, gritando: e agora, Senhor? Perguntaram se o Senhor paga imposto. E agora? Ele foi lá e Jesus já sabia. Já se antecipou, dizendo: Pedro, vai lá no rio. Então descanse. Nada na nossa vida, irmãos, é por acaso. Tudo acontece porque Deus tem um propósito. Glória a Deus. De glorificar o seu nome, de prover todas as coisas para o seu povo. Aleluia. Não se preocupe, Ele está trabalhando. Aleluia. Não se preocupe, aleluia. Ele já tem um peixe com uma moeda dentro da sua boca. Não se preocupe, Ele é soberano, como disse o presbítero. Ele já tem preparado a provisão, viu? Ele já tem preparado e Ele não vai deixar-nos desamparados. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã temos círculo de oração com a irmã Maria, aqui a partir das 10 da manhã às 16 horas. Amém? Terça-feira, dia 31, vamos começar o nosso culto aqui às 22 horas, viu? É o último culto de 2024, né? Alguns dizem culto da virada, né? A partir das 10 horas, das 22 horas, estaremos aqui até meia-noite, glória a Jesus, presentes, glória a Jesus, e graças a Deus é só lombo, irmão. Deus ouviu minha oração. Vai ser só lombo, viu, nesta noite, viu? Diga, Mary. E a farofinha da Zuzu, né? Glória a Deus. Venham, estão todos convidados, viu? Glória a Deus, né? Para virmos adorar o Senhor e já adentrarmos 2025 debaixo das bênçãos de Deus. Amém? Venha orar por sua casa, por sua família, por sua vida, e vai ser uma bênção. Terça-feira, 31. Amém?
Glória a Deus. Dia 2, que é quinta-feira, né? Quinta-feira teremos a nossa última lição, né? Quer dizer, últimas lições, o presbítero vai resumir, né? E vamos fazer uma escola bíblica animada, tá certo, irmão? Viu? Vai ter bolo, vai ter guaraná. A última escola, quinta-feira, né? A irmã Jaqueline, esposa do presbítero Daniel, fez um bolo de... Foi de quê? Ameixa. Com ameixa, do jeito que eu gosto, ameixa. Foi? Leitinho. Chantininho, eu não sei nem o que é isso. Ah, é chantininho com uma delícia, viu? Então vem quinta-feira, não vai ser diferente. Glória a Deus, vai ter um bolo aqui, né? Com certeza vai ter um bolo, né? E vamos fazer uma festa animada para Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos glorificam a Deus por esta palavra? Não se preocupe. Ele já ordenou o peixe certo, com uma moeda para suprir a necessidade. Amém? Vamos orar com o presbítero Ezequiel e logo após impetrarei a bênção apostólica. Domingo? Falei não? Próximo domingo é quanto? Não sei. É, né? Primeiro domingo do mês? Primeiro domingo do mês, culto dos jovens, né? Culto dos jovens de 2025, né? E fevereiro, 1 e 2 de fevereiro, vai estar conosco o presbítero Davidson Pontes, da nossa igreja em Alagoas, e também o cantor Jair Martins, também de nosso estado lá de Pernambuco. E vai ser uma festa linda aqui, né? Para os jovens, e os irmãos fiquem orando, amém? E quem irmão que quiser contribuir, nos ajudar, né, irmãos? Porque eles vão vir, vai ter comida, vai ter festa, e tudo é despesa. Quem não quiser contribuir, nos ajudem, viu? Procura a irmã Maria e vamos fazer uma festa bonita aqui para Jesus, amém? Tem mais alguma vez, meu filho? Tem não? Alguém está fazendo... Só de domingo, né? Alguém está fazendo aniversário de casamento? Oi? Tem alguém aqui que não é crente hoje, que não aceitou Jesus ainda, que não serve a Jesus? Há alguém? Quem é crente, levante a mão. Quem é crente de Jesus? Quem serve a Jesus? Todos são cristãos? São crentes? Graças a Deus. Então vamos orar. Diga, Mary, mais o que, minha filha? Tem mais alguém que quer orar? Eu acho que ela está querendo orar mais uma vez pelo aniversário de 25 anos de casado. Não é possível. Ganhou um presente, não foi? Foi eu que lhe dei o presente, não foi? Muito bem, tá vendo? E ela está feliz da vida aí. Vamos orar, irmãos. O presbítero Ezequiel. Os homens para refrigerante. Sim, como sempre, né? Os homens vão trazer refrigerante, né? Porque as mulheres vão preparar aí os lombos. Olha, menino. Rapaz, lombo até que enfim. Eu estava quase chegando naquele sonho daquele irmão que as galinhas profetizavam, o galo. Você já ouviu esse testemunho? O cara disse que no galinheiro, o galo profetizava, levantava e marchava, e as galinhas também, profetas falavam em mistério. Estava quase chegando nisso, viu? Graças a Deus agora tem lombo, amém? A gente vai fazer assim, uma vez a coxa da galinha, outra vez o peito da galinha, outra vez a galinha. Inteira. Pelo menos faça uma galinha com pirão, né? Um pirãozinho, né? Uma galinha com pirão, aí dá uma alegriazinha, né? Um pirãozinho, é bom demais, né não? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, com o presbítero Ezequiel e depois impetrarei a bênção apostólica. Amém. Pode ser orar, meus irmãos? Amém. Palavra abençoada, amém? Amém. Peixe para mim, para resolver minha situação, o peixe tem que ser um pouquinho maior. Para mim vai ser uma baleia. Azul, viu? A baleia azul. Se for daquele tamanho, tem que vir com uma pedra de diamante, pelo menos. Amém? Mas Deus é bom, amém? A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Todos nós confiamos no Senhor, amém? Amém. Oremos. Pai amado e bendito, mais uma vez somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor Deus, pelo culto ao qual o Senhor nos permitiu ouvir a Tua palavra. Senhor, que esta semente, ó Pai, produza frutos, ó Pai, que salte para a vida eterna. Senhor Deus, que possamos crer, ó Pai, naquilo que foi pregado, tomar posse, ó Pai, das Tuas promessas.
e saber, ó Deus, que temos um Deus que por nós, ó Pai, trabalha. Um Deus, ó Pai, que zela, Senhor Deus, pelo teu povo. Pedimos a Ti a Tua graça, Senhor Deus, na continuação, ó Pai, desta semana que se inicia hoje. Que cada lar, ó Pai, seja por Ti abençoado. Que as Tuas bênçãos, ó Pai, as Tuas misericórdias, ó Pai, possa, Senhor Deus, tomar conta de cada casa, de cada lar aqui representado. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que pedimos, ó Pai, e agradecemos. Amém. Recebam todos a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam conosco hoje, sempre, eternamente. E nós dizemos juntos, amém. Os saudemos uns aos outros com a paz do Senhor.